pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou o diretor comercial da Horizon Tech e nesse momento eu estarei explicando para vocês um pouco da nossa trajetória ao longo desses 5 períodos. De início, nossa empresa adotou uma medida de priorizar as vendas à vista com o objetivo de formar caixa para a empresa, fortalecer o nosso caixa. Nós tínhamos uma participação de 19,84%. O nosso valor médio era de R$ 460 por região e nesse primeiro momento nós realizamos 2,7 propagandas por região. Foi uma medida um pouco mais conservadora, não arriscamos tanto, para que tivéssemos ganhos no futuro. No segundo período, nós mantivemos a mesma estratégia de fazer a maioria das vendas à vista, aumentamos um pouquinho o nosso preço, passamos para 466, em busca de melhorar a nossa margem de lucro. A nossa participação de mercado ela acabou caindo um pouco, foi para 19,82, mas nada muito relevante. Mantivemos o mesmo número de propagandas, 2,7, e realizamos a compra da nossa primeira máquina beta. O objetivo de comprar a máquina é aumentar a nossa capacidade produtiva para conseguir vender mais. Nesse momento, nós também passamos a investir em P&D. É algo que tem sido recorrente em todos os outros períodos. No terceiro período, um ponto que a gente deve frisar é que nós tivemos uma demanda não atendida de cerca de 50%. Nesse momento, nós priorizamos as vendas a prazo, com o objetivo de ter mais demanda. Em resultado disso, nós tivemos uma demanda não atendida de 50%. Nós realizamos a compra da nossa segunda máquina, que nos permitiu produzir ainda mais. Nesse terceiro período, a nossa propaganda média foi de 4,3. Isso também justifica o excesso de demanda que nós tivemos. O nosso valor médio passou para 4,63 e nós continuamos com o investimento em P&D, em qualidade. Nesse instante, a nossa participação de mercado era 18,45%. E o mais interessante aconteceu no último período. Com a compra das máquinas, nós estávamos conseguindo produzir mais. Também houve um aumento da produtividade dos funcionários e nós conseguimos vender muito. Mesmo assim, tivemos uma demanda não atendida de 20%. O nosso valor praticado médio era de 485. Isso nos permitiu ter uma boa margem de lucro. Aumentamos também na venda a prazo, o que possibilitou um aumento. E a partir daí, nós tivemos uma participação de mercado de 28,23%. Olá, meu nome é Caleb, sou o diretor financeiro da Horizon Tech e também o presidente atual. Vou começar falando um pouco sobre as contas relevantes presentes no relatório contábil. A gente pode apontar duas contas, primeiramente, a conta caixa e a conta clientes. A gente pode ver que elas são inversamente proporcionais. No P2 e no P3, a gente tem na conta caixa um grande volume, em torno de R$ 2 milhões, enquanto na conta clientes no P2 e P3, em torno de R$ 1 milhão. Essa grande diferença é relacionada ao método de pagamento e recebimento dos clientes, ou seja, quando a gente colocou no P2 e P3 à vista, a gente visava conseguir um volume de caixa presente para futuros investimentos em máquinas, propagandas e também custear os custos que acontecem no período. Então, a gente pode ver que a partir do P4 e do P5, a gente teve uma mudança de política dentro da empresa, onde a gente adotou o método de recebimento a prazo, com o objetivo de aumentar a demanda e assim as vendas. É importante salientar que a gente não efetuou grandes investimentos em aplicações financeiras, apenas no período 4 que a gente investiu cerca de R$ 100 mil. Bom, outras duas contas que a gente pode apontar é as de receitas de vendas e gastos operacionais. Elas duas têm um crescimento exponencial, grande parte devido aos gastos serem crescentes, devido aos investimentos em gastos de materiais, propagandas, distribuição de produto e principalmente compra de máquinas, né? As receitas elas aumentaram devido justamente a essa capacidade produtiva
ocorrida pelo aumento da capacidade de produção. Duas contas também que vale a gente já mencionar, que envolve também e impactam as ações, cotações das ações, as contas de empréstimo e financiamento a curto e longo prazo. A gente teve muito aumento do empréstimo e financiamento a curto prazo devido a compras emergenciais, principalmente, e também questões de compra de máquinas financiadas. A gente tentou, de alguma forma, com o volume no caixa, efetuar o pagamento antecipado, mas a gente teve que financiar grande parte desse valor. E falando um pouco sobre o patrimônio líquido, a gente pode perceber que nossa conta capital social, ela teve um grande volume um crescente no P5 devido justamente ao aumento da receita, né? E os lucros também, eles tiveram um crescimento exponencial devido a esse investimento que a gente efetuou durante todo o período em P&D e principalmente em aumento da capacidade produtiva para atender uma demanda que possa nos favorecer e aumentar a receita. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Henrique Soares, diretor de RH da Horizon Tech, e hoje a gente veio aqui dar um panorama, né, de como está o RH da nossa empresa, compartilhar os dados, né, com questões de salários, quantidade de funcionários, produtividade também, questões de treinamento e tudo mais. Bom, então, para começarmos, é importante falar que sempre tentamos manter o salário próximo à base salarial estipulada, ou seja, considerando efeitos de inflação, e até mesmo outros fatores que impactam nessa variável. Então, a gente não teve nenhuma greve durante o período, tanto do P1 até o P5 não ocorreu nenhuma greve. A compra das máquinas impactaram de certa forma bem significativa, passando de 470 do P1 para 540 funcionários no P2. Então, isso, né, já aumentou um pouco no nosso orçamento salarial, mas também a gente foi aumentando nossa produção e isso será destacado posteriormente. Bom, na tabela abaixo, nota-se a quantidade de funcionários ao longo dos períodos, né, como eu tinha dito. Então, essa relevância, né, esse aumento significativo, primeiramente a gente demitiu alguns funcionários para entender como funcionava, entender o que iria impactar na empresa, só que com a compra de máquinas, a gente viu que se fazia necessário, né, esse aumento desses funcionários. Bom, com relação à base salarial e o salário, a gente se mostrou, sempre buscou se manter um pouco acima do mercado, né? Então, vocês podem ver que no P1 a gente sempre se manteve equiparado e a gente tem que considerar que o nosso salário do P3 é equivalente à base salarial do P2, né? Então, a gente sempre se mantém ou acima ou equiparado, né? Para não ter nenhum malefício com relação a isso. Além disso, a produtividade, o treinamento e o PLR, eles estão ligados de certa forma, porque aumentando, como pode ser visto na tabela, aumentando os indicadores treinamento e PLR, a nossa produtividade aumentou significativamente. Então, a gente percebeu isso e começamos a investir e deu super certo. A nossa motivação sempre se manteve regular, então a gente não teve nenhum malefício com relação a isso, nenhuma greve, nenhum problema. Então, isso foi bem tranquilo. A produção por homem também foi aumentando devido à nossa troca de máquinas, né, novas contratações. Isso precisamente começou no P3, que foi quando começamos a vender algumas alfas, comprar algumas máquinas betas, né? Isso será destacado também pelos diretores de produção, até mesmo comercial. Bom, e os salários, benefícios, treinamentos impactaram de forma positiva, né? Como eu tinha dito, a questão de saiu de 1,01 e atingiu 1,09 com essas nossas políticas. A gente sempre foi entendendo o que se faria necessário, tanto pelo a produtividade do funcionário quanto pelo próprio bem dele, né, para não ter essa questão de greve na nossa empresa. Bom, e assim a gente finaliza essa parte do RH da Horizon Tech, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos. Oi pessoal, meu nome é Esdras, eu sou diretor de produção aqui da nossa empresa, junto com o Pedro. Queria passar para vocês um pouquinho da nossa estratégia durante esses 5 períodos. Acho importante, antes de começar a falar efetivamente, né, dizer que os nossos maiores esforços nesse setor foram voltados para colocar o máximo possível do nosso produto
circular no mercado. Então, obviamente, a gente, em relação à programação, a gente sempre precisou muito de aproveitar o máximo possível da nossa capacidade produtiva, né? E também, algo que a gente buscou muito foi sempre não errar quanto à previsão de matéria-prima, quanto nós iríamos produzir efetivamente em cada período, né? Para evitar custos adicionais com matéria-prima emergencial. Nós conseguimos fazer isso muito bem nos períodos 2 e 4, mas nos outros períodos a gente teve um pouquinho de dificuldade, acabou gastando um pouquinho mais para atender a demanda. Então isso é algo que a gente obviamente planeja consertar. Mas mais adiante, sobre as máquinas, que também tem um papel fundamental nisso, né? Até porque elas fazem parte dessa capacidade produtiva que é tão importante para nós. Nós buscamos sempre melhorar o nosso maquinário quando fosse possível. Então, mais para o início dos períodos, a gente tinha aquela promoção, né, que o governo tinha colocado, aquele incentivo que a gente tinha para poder trocar de máquina. Então, no período 2 e 3, a gente acabou optando por trocar 2 máquinas alfa por uma beta. A gente fez isso 2 vezes, uma em cada período. Foi algo que ajudou bastante também, porque nós conseguimos aumentar consideravelmente a nossa capacidade produtiva. Olá, meu nome é Pedro, eu sou um dos diretores da Horizon Tech e eu vou apresentar um pouco sobre como foi a nossa estratégia geral para melhorar as nossas ações, aumentar o valor delas e o que a gente pensou em cada etapa para tentar aprimorar isso. Vou começar aqui no nosso relatório contábil. Com o passar dos períodos, no começo nossa estratégia era sempre manter um caixa, né, para a gente ter mais segurança, não passar nenhum aperto, não precisar pegar empréstimo. E no 5º período, que era o período de avaliação, a gente resolveu fazer uma investida mais arriscada. A gente utilizou todo o nosso caixa como zerado, mas em compensação a gente conseguiu um aumento exponencial no valor das nossas ações. Algo que foi planejado. A gente planejava manter uma estratégia conservadora e no momento necessário a gente ia partir para cima. Falando um pouco agora sobre o operacional, desde o começo a gente sempre teve uma estratégia forte de ser forte na nossa região, que é a região 4, e de também ser competitivo na região 6, que é uma região que tem mais compradores, tem mais público potencial maior. Com a progressão dos períodos, a gente manteve esse equilíbrio. Algumas regiões a gente crescia mais, por exemplo, aqui na 2. Só que o que aconteceu? Na região 4 a gente vendeu muito, no período 4. E a gente acabou perdendo um pouco no período derradeiro, que foi o 5. Por quê? Porque a gente decidiu equilibrar. A gente conseguiu equilibrar bem a venda em todas as regiões, se manteve forte na 6, cresceu muito na 5 e manteve um valor considerável na 4. Essa foi uma das nossas estratégias para ficar bem no mercado, né? A gente conseguiu força da marca forte, conseguiu atender bem a demanda e a gente fez isso distribuindo as nossas vendas para todas as regiões praticamente igualmente, com uma ou outra com um volume de vendas maior. E por último, que é o que eu acho que foi o diferencial para a nossa empresa, além da gente sempre estar analisando o que os concorrentes fazem, os preços que eles colocavam, as taxas de juros, o mais importante que a gente julgou que para a nossa empresa dar certo, para a gente alcançar a primeira colocação, foi o investimento em P&D. A gente começou a investir no P&D desde o 3º período, a gente colocando 300 mil todo o período, e deu um retorno muito bom para a gente. Ao passar do tempo, com o aumento das empresas, a gente viu que o público começou a gostar mais do nosso produto, começou a comprar ele, e isso permitiu com que a gente aumentasse o preço e mantivesse a demanda do produto, o que fez que a gente vendesse bem e aumentasse o preço das nossas ações.